Sobre o que você quer falar então, Pedro? Olha só, eu vou avançar com você, depois de falarmos de local de crime, para o tema chamado de modalidades de perícia. Olha só, para a gente fechar então o nosso tema aqui, modalidades de perícia. E moçada, quando eu trabalho com os senhores o tema de modalidades de perícia, as nossas opções, elas vão simplesmente ao infinito. Eu poderia falar sobre isso durante o curso inteiro de criminalística, porque cada local de crime tem as suas nuances. Cada local de crime tem, de fato, as suas peculiaridades. E aqui eu preciso ser cirúrgico, preciso com você. Vamos lá, dentro das modalidades de perícia que se faz, moçada, eu quero trabalhar uma sequência de perícias que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor como cada uma delas é feita no que diz respeito à criminalística e no que diz respeito, à localística e no que diz respeito à criminalística. Pode ser? Vem comigo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter a respeito da perícia. Todo mundo que quer ser perito criminal sempre se imagina lá como policial, de colete, armado, fazendo abordagem de local, solicitando algumas informações. Basicamente essa é a ideia. Só que, doutores, nem todo perito é assim. Porque existem vários tipos. Tem perito exclusivamente de laboratório, por exemplo, de DNA. Esse perito normalmente não vai para local de crime. Depende do estado. Então, olha só que interessante. Primeira modalidade de perícia que eu quero te lembrar são, basicamente, as perícias de localística. E dentre as perícias de localística, entenda a localística, moçada, como perícia de local de crime. Então, olha só, entenda a localística como perícia de local de crime. É isso que você tem que entender. Então, dentro das modalidades de perícia, perícias de localística ou perícias de local de crime propriamente dito. Pedro, mas como que se faz uma perícia de local de crime? Meus amigos, os procedimentos gerais eu já trouxe para você. Os procedimentos gerais nós falamos em local de crime. Só que aqui eu preciso falar o quê? Quando nós trabalhamos dentro do Instituto de Criminalística, olha só, o IC como um todo, ele é fragmentado em setores. Veja se faz sentido. O Instituto de Criminalística, ele é segmentado em setores. E se eu cito para você que o IC, ele acaba por ser segmentado em setores, dentro da criminalística, você acaba batendo basicamente vários tipos de perícias diferenciadas. Você tem aqui, no âmbito dos setores, a parte relacionada à perícia de local, vamos por dividir, vamos colocar assim, ó, crimes contra a pessoa, eu vou chamar para você de CCP. Nas perícias de local de crime, existem as perícias de crimes contra a pessoa. Nessa modalidade de perícia, o que se costuma pesquisar? O que se costuma verificar? Vamos lá. Na CCP, nas perícias de local de crime que tendem a investigar crimes contra o patrimônio, o perito basicamente quer fazer o quê? Ele quer trabalhar, quer fazer não, né? Na verdade ele tem que fazer por atribuição legal, mas ele vai ter que verificar a causa jurídica da morte. A causa jurídica da morte. E veja se faz sentido. Na hora do perito determinar qual é a causa jurídica de morte, tenha certo por si que vai ser perguntado pelo juiz ou ainda pelo membro do MP. Isto que aconteceu foi um homicídio, isto que aconteceu foi um suicídio, ou isso que aconteceu foi um acidente? Estas são perguntas, são quesitos que normalmente já estão padronizados no âmbito do IC. Então, nas perícias de local de crime, eu tenho basicamente um setor que é o setor de crimes contra a pessoa.
Dentro do setor de crimes contra a pessoa, os peritos, na hora de fazerem esse tipo de perícia, eles querem detectar o epitâmero dequintiliano que nós já vimos em relação a esses três. O que aconteceu? Homicídio, suicídio ou acidente? Suicídio, tá, mas foi suicídio mesmo? Se ele se suicidou, como ele se suicidou? De que forma ele se suicidou? Quando ele suicidou? Percebeu? O epitâmero dequintiliano vai se encaixando aqui nas perícias de local. Essas são as perícias relacionadas a crimes contra a pessoa. Vamos lá. Ainda dentro do setor de criminalística, eu tenho o quê? Além dos crimes contra a pessoa, eu vou chamar aqui o CCPAT, crimes contra o patrimônio. Dentro do setor dos crimes contra o patrimônio, doutores, aqui é muito importante que você domine isso. Dentro dos crimes contra o patrimônio, o que o perito vai tentar identificar? Moçada, nos crimes contra o patrimônio, que vai desde o artigo 155 até o artigo 183 do Código Penal, a grande demanda que os peritos costumam ter diz respeito ao crime de roubo e diz respeito ao crime de furto. Isso não tenha dúvida. Pedro, estelionato tem também? Claro que tem, mas em menor escala no que diz respeito à demanda pericial. E aí, quais seriam as perícias, as modalidades de perícias dentro do setor dos crimes contra o patrimônio? Veja bem, aqui, o perito ele pode fazer basicamente uma perícia voltada para o modus operandi do agente, notadamente naquilo que diz respeito, sabe a quê? A qualificadoras do crime de furto. Mediante escalada, inclusive é uma das perícias elencadas pelo Código de Processo, hein? Inclusive é uma das perícias. Quando o furto for praticado mediante escalada, quando for feito furto mediante qualquer outro tipo de qualificadora, destruição, rompimento de obstáculo. Então, olha só, modus operandi, 2 que são citados pelo Código de Processo Penal. Mediante escalada ou ainda mediante o quê? Destruição ou rompimento de obstáculo. Na destruição ou ainda rompimento de obstáculo, doutores, inclusive semana passada, eu fui num local, numa escola, cara, olha que coisa. Subtraíram fio de cobre da fiação da escola. E o agente pulou o muro, pelo menos é o que a perícia constatou, tinha marca de pegada no muro, tinha recém-pintado. O agente destruiu o registro de luz para conseguir subtrair. Eu tenho escalada e eu tenho destruição, rompimento de obstáculo. Eu tenho 2. E esta perícia deve visar justamente isso. Tá? Crimes contra o patrimônio. Além disso, muitas vezes dentro da perícia relacionada a crimes contra o patrimônio, é necessário se fazer também exames documentoscópicos. Olha só. Exames documentoscópicos. Pedro, me dá um exemplo? Cara, um exame documentoscópico típico que a gente tem aqui é exame em cartão de crédito. Por exemplo, falsificação de carteira nacional de habilitação. N situações, moçada. Pessoal que troca a placa do carro, que a gente vai ver que é crime contra a fé pública. Quem adultera sinal de identificação de veículo automotor. Perito tem que fazer uma perícia ali. Então isso daí já não é CCPAT, normalmente vai para engenharia, mas a gente vai ver isso depois. Então, nos crimes contra o patrimônio, o que se visa entender é o modus operandi justamente na expectativa de enquadrar aquele crime, enquadrar aquela conduta em algum tipo de tipicidade prevista hoje no nosso Código Penal. Eu estou dando exemplos. Perceba que eu posso ir ao infinito. Eu posso falar de todas as perícias do crime contra o patrimônio, mas daí, cara, dá para escrever um livro, entendeu? A banca não vai cobrar isso de maneira aprofundada dos senhores. Ok? Então, crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. Esses são os setores que a gente vai falar agora, que a gente já falou, na verdade, do Instituto de Criminalística do setor de localística. Agora, eu quero avançar e eu preciso trabalhar com os senhores também um setor um pouquinho mais específico, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar na continuidade aqui. Existe um outro setor do Instituto de Criminalística que costuma trabalhar com a engenharia forense. Olha só, o setor de engenharia forense, ele costuma ser responsável basicamente por perícias. Olha só, engenharia forense. Basicamente, ele costuma
relacionar crimes de incêndio, fazer perícia em local de incêndio. Olha só. Normalmente, a perícia da engenharia forense ela vai se deslocar a local de incêndio. Pedro, mas e no caso em que houver um homicídio, por exemplo, troca de tiro? Troca de tiro teve, muitas vezes, um carro baleado, muitas vezes as pessoas foram afetadas. Doutores, repare que no caso de tiros, troca de tiro, isso é crime contra a pessoa. Quem vai normalmente é o perito desse setor, mas nada impede que, de fato, o engenheiro forense também compareça nesses locais. Além disso, ponto muito importante aqui para nós. A engenharia forense, normalmente é ela quem vai cuidar dos acidentes de trânsito. Moçada, perícia de acidente de trânsito, normalmente quem faz é o setor de engenharia forense. Estas seriam, tecnicamente, as modalidades de perícia no que diz respeito aos termos. E aí, especificando um pouco melhor para você. Dentro da perícia de incêndio, o que o CPP determina que seja identificado? Olha só, isso aqui é por expressa previsão do CPP, tá? O Código de Processo Penal vai afirmar que nas perícias de incêndio, o perito deverá determinar qual foi a causa do incêndio, inclusive com a sua origem, e por fim, o perito também deve trabalhar com a questão do risco à circunvizinhança. Pedro, por que risco à circunvizinhança? Porque o crime de incêndio, moçada, o crime de incêndio, ele pode ser agravado quando houver risco para os demais locais. Então, quando a gente trabalha com perícia de incêndio, moçada, eu tive a oportunidade até agora de fazer 2 perícias de incêndio, até porque elas acontecem com um teor bastante pequeno. Mas, sem brincadeira, galera, é uma das perícias mais bonitas da gente trabalhar. Sem dúvida. A perícia de incêndio ela é sensacional porque você consegue pegar toda a dinâmica, o foco primário, o foco secundário. É simplesmente sensacional isso. Tá entendendo? Então, no âmbito do Instituto de Criminalística, eu estou trabalhando com setores de localística, de setores que vão para o local de crime. Tá entendendo? Beleza? E no acidente de trânsito, Pedro, o Código de Processo Penal ele fala alguma coisa? Não fala. Nas perícias de acidente de trânsito, sem dúvida, a perícia mais difícil que eu já fiz foi a perícia de acidente de trânsito, moçada. Muito pesado. Essa perícia, ela muitas vezes tem por finalidade, vê se faz sentido, a perícia de acidente de trânsito, ela tem como finalidade determinar, por exemplo, atropelamentos, se isso foi atropelamento, saber diferenciar colisão e choque, né? Quando a gente trabalha com colisão, atropelamento e choques, olha só, esses choques, aí você estuda lá na física, né? Existem os choques inelásticos, elásticos e completamente inelásticos. Tem uns troços meio assim, né? É mais ou menos, pelo que eu me lembro lá da física, é um troço assim. Você estuda isso melhor que seu professor de física. Mas a perícia de acidente de trânsito, ela vai detectar, por exemplo, atropelamentos, colisão, choques, crimes relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, também a determinação de velocidade, a determinação relacionada ao veículo automotor, se ele foi tunado, se esse veículo teve alguma modificação original. Tudo isso quem vai costumar trabalhar é o setor de engenharia. E, doutores, não é à toa que a PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, no seu concurso, bota lá no edital, engenharia. Pouco importa o tipo. Moçada, na engenharia civil, a galera tem preferência por local de incêndio. Pode fazer acidente de trânsito? Pode, mas eles têm uma certa preferência. A questão de desabamentos. Percebeu? A questão de fraude na produção de concreto ou de areia. Cara, tudo isso relacionado ao serviço civil pode ser atribuído ao setor de engenharia forense.
muito interessante que você entenda um pouco melhor esse setor que é justamente da engenharia forense. E o que eu estou fazendo com você é esboçando uma estrutura interna do IC com as respectivas funções. Repare, são as modalidades de perícia que a gente encontra. Ainda no setor de local, moçada, ainda no setor de local de crime que nós temos, esses 3 setores são os setores principais. Tudo bem? Em se tratando de perícia externa, esses 3 são os principais. Pedro, mas não existe um setor para crimes contra a fé pública? Doutor, muito difícil. Como nós temos normalmente os elementos relacionados à fé pública, crimes contra a fé pública, sendo remetendo diretamente para o IC sem o perito necessariamente ir para o local, isto será muitas vezes será feito em sede interna de laboratório do IC. Ok? Então, só para a gente fechar aqui, é possível, Pedro, ter um setor de crimes contra a fé pública? Sim, doutores, é plenamente possível, mas não é comum você encontrar no Brasil, só se a demanda for muito grande. E aí, dentro dos crimes contra a fé pública, esse setor vai costumar trabalhar locais de crimes de falsificações e adulterações. Bacana? Deu para entender? Então vamos fazer alguma brincadeira aqui. Eu vou pedir para você vir aqui comigo para outro quadro para a gente ficar meio dividido. Olha só. Você é perito criminal e você foi acionado para ir no local de chassi, para se verificar se aquele veículo foi adulterado. Qual setor você aciona? Você que é delegado de polícia. Qual setor você aciona? Ah, Pedro, vou ligar no plantão, eles que se virem. Pois é, mas o plantão tem que saber a modalidade de perícia para escolher o tipo de perito. Então, olha que interessante. Nesse caso, a adulteração de veículo automotor normalmente é feita por crime contra o patrimônio, porque esse veículo normalmente é furtado ou roubado, ou pode ser feito também pelo setor de engenharia forense, sem problema nenhum. Isso é bem tranquilo. Pedro, mas eu, por exemplo, tinha uma filha. Esta filha minha foi estuprada, infelizmente. O que eu faço? Meus amigos, o local de crime pode ser feito, na prática, tá? Normalmente é feito pelo perito de crimes contra a pessoa mesmo, e o material coletado será encaminhado para os laboratórios, para a área interna dos respectivos institutos. Deu para entender? Então esses seriam 4 setores principais da localística. Então repare, eu estou falando de perícias de localística e agora eu vou falar de perícias no âmbito interno. Perícias de laboratório. Vamos ver? Agora, eu quero trabalhar com os senhores com a perícia de laboratório. Pedro, você nem falou de drogas. Pois é, doutores, mas drogas, quando a gente trabalha com a perícia de droga, eu vou falar dela aqui. Vamos ver? Vamos trabalhar? Então, quando a gente trabalha com as perícias de laboratório, perícias de laboratório, o que os senhores precisam memorizar aqui? Vamos devagar. Se eu estou falando que a perícia é de laboratório, significa que esse perito aqui ele não vai para local de crime. O que esse perito aqui ele faz? O perito de laboratório, moçada, ele vai atuar no âmbito interno. No âmbito interno. E dentro deste âmbito interno, o Instituto de Criminalística ou ainda o IML, a depender do estado, o IC ou o IML, eles vão o quê? Apresentar alguns setores também. Eles apresentarão alguns setores também. E aqui eu vou ser um pouco mais resumido. Quer ver? Dentro dos setores que integram ou o IC ou o IML, nós temos o serviço de necrópsia, isso você já sabe. Necrópsia, que você já estudou comigo e viu que a necrópsia tem a função de determinar causa mortis. Então a perícia laboratorial de necrópsia visa detectar, você já viu isso, a chamada causa mortis. A chamada causa mortis. Além disso, dentro da perícia laboratorial, eu tenho as chamadas perícias gerais, doutores. São perícias que normalmente qualquer perito faz. E aí eu posso citar para os senhores as perícias de balística. Eu poderia citar para os senhores o laboratório ou setor específico de informática forense. Informática forense.
Eu tenho serviço de balística forense. Eu ainda tenho um quarto setorzinho ali, que é o laboratório de exame documentoscópico, a documentoscopia forense. Eu ainda tenho os laboratórios propriamente ditos, moçada, que dizem também respeito à parte de químicos. O laboratório que a gente costuma chamar de laboratório de química legal. Nós ainda temos o setor de DNA e nós temos também o setor interno voltado para a parte de toxicologia. Toxicologia. DNA, moçada, normalmente também divide a atribuição com vestígios biológicos. Vestígios de origem biológica. Esses são os principais setores que você precisa entender internamente ao Instituto de Criminalística ou ainda ao IML. Vamos então explicar um pouquinho melhor cada um deles. Na necrópsia, eu acredito que o senhor já entendeu qual seria a finalidade, até porque nós falamos um tópico específico disso aqui, por exemplo, em medicina legal. Agora, balística forense. Moçada, a balística forense, ela vai estudar trajeto quem estuda é a necrópsia. Trajeto é o percurso feito pelo projétil dentro do corpo humano. Trajeto quem estuda vai ser justamente a necropsia. Agora, a trajetória, como que foi feita a trajetória? Pronto, neste caso, isso é estudado pela balística forense. Assim como a balística de efeito. Ou seja, o efeito do tiro sobre metal, sobre madeira, sobre vidro, sobre o corpo humano, sobre vários tipos de elementos. Então a balística ela pode fazer o exame de eficiência de arma de fogo, ela pode fazer o exame de eficiência que a gente tem do cartucho, ele pode fazer testes relacionados em objetos, então exame de tiro, por exemplo, em qualquer tipo de objeto, para verificar a forma que ele vai ficar. Deu para entender? Tudo isso pelo setor de balística. Informática forense. Detalhe, balística, moçada, importantíssimo para se determinar a eficiência e, consequentemente, caracterizar normalmente aumento de pena ou qualificadora de determinados crimes. Informática forense. Extração de dados, perícias audiovisuais, muito interessante. Então nós temos análise, por exemplo, de vídeos, análise de conversas em aplicativos, arquivos excluídos, análise de câmera por meio de perícia audiométrica ou audiovisual. Normalmente isso tudo está inserido dentro do setor de informática forense. Bem interessante por sinal também. Eu tenho o setor de documentoscopia forense e o setor de documentoscopia forense, moçada, vai trabalhar com crimes de falsidade. Eu já tive a oportunidade de passar nesse setor lá da Polícia Civil do Distrito Federal e é um setor sensacional. Aqui na documentoscopia, o que tenta se identificar são as falsificações materiais ou ainda as falsificações ideológicas. Em CNH, principalmente, em documento de identificação. Eu ainda tenho as falsificações relativas a veículos, né? Documento do veículo, que é o CRV e o CRLV. Então, N situações relacionadas à documentoscopia é importante que você detecte. Cartas, exame grafotécnico, grafia, tudo isso é feito no setor de documentoscopia forense. É um setor que de fato tem uma demanda e peritos judiciais muitas vezes são demandados aqui. Perícia química legal. Moçada, eu estou atualmente lotado exatamente nesse setor. Setor de química legal e lá na localística eu estou participando do setor de crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio. Então olha que interessante. Dentro da química legal, o que se detecta? Que tipo de exame se faz? Doutores, está aqui um dos setores mais demandados hoje na sociedade da polícia científica. É o setor que é este setor de química legal que vai fazer exame em droga. Identificar especificamente qual é aquele composto. É para esse local que é direcionado plantas psicotrópicas, eritróxilon, coca, cannabis sativa, tudo isso vai para lá. Identificação de tentativa de homicídio por emprego de veneno. Os venenos coletados em local de crime são remetidos para onde?
para o setor de química legal, na expectativa de se identificar qual é aquele veneno. Se é, por exemplo, um cumarínico, se é, por exemplo, um organofosforado, se é um carbamato, como chumbinho, e por aí vai. Além disso, o setor de química legal vê se não está na moda. É ele quem vai determinar teor de álcool e álcool 70, álcool adulterado. Essa perícia é feita pelo setor de química legal. Ainda que será remetido para este setor análise de combustíveis, doutor. Vê se não é importante isso daqui. Então, mais uma modalidade de perícia. Tá vendo quanta coisa, quanta atribuição o perito pode ter? Então, de linha geral, é isso, mas eu poderia ficar a tarde inteira, a noite inteira conversando com você sobre isso. Perícia de DNA e vestígio biológico é bastante tranquilo. Basicamente, o DNA tem a função de atribuir a autoria. É claro que eu não vou entrar no aspecto técnico da perícia de DNA, porque aqui nós nem temos tempo e nem é necessário a gente aprimorar. Isso só para perito criminal, prova de perito criminal. O delegado nunca vai cair esse troço de maneira aprofundada. O que você tem que saber sobre DNA está lá na medicina legal, é mais do que suficiente. E vestígio biológico? Perícia em sêmen, perícia em sangue, perícia em fluidos biológicos no geral, como urina, como saliva. Não é verdade? Vestígios de origem biológica são encaminhados para esse tipo de laboratório aqui. E por fim, existe ainda a toxicologia, que trabalha a presença de compostos químicos no corpo humano. Então, a pessoa tentou se suicidar e ela morreu por causa do suicídio mesmo? Tem que se extrair o sangue para verificar o teor de medicamento que ela engoliu, por exemplo, para se matar. Dosagem de alcoolemia, álcool no sangue. Não é a química legal que identifica isso, é a toxicologia. Percebeu? Tudo que é de origem humana envolvida com composto químico vai para tóxico. Ok? Esses são os setores que você pode encontrar dentro do IC e do IML. Pedro, mas por que IML? Porque em alguns estados, moçada, química legal, DNA ou toxicologia está dentro do IML. Tudo bem? Então isso pode acontecer, notadamente a toxicologia. Bacana? E eu ainda poderia subdividir isso aqui com você em relação aos setores do IML. Porque o IML tem um setor de antropologia forense, de sexologia forense. Repare que esses setores do IML, junto com as modalidades de perícias, eu costumo trabalhar com os senhores na divisão da medicina legal. Então o nosso trabalho se dá mais do que satisfeito aqui dentro destas modalidades que você tem que saber. Doutores, basicamente é isso. Com isso eu fecho com você o tema voltado para as modalidades de perícia e a gente fecha o tema de perícias em geral.